excluía ele da sociedade. Ele se escondia atrás da armadura. O certo era ele não estar no meio do exército. O certo é ele não participar de cerimônias. O certo é ele não participar de festa. Ele tinha que ir para uma colônia de leprosos. Mas ele estava ali, escondido atrás da posição, atrás da armadura, atrás de tudo que ele representava. E aí, o poder do testemunho é muito importante. Ser luz onde você está é muito importante. Aquela menina um dia, talvez viu a tristeza no olhar da esposa, talvez ela estava até se confidenciando, não aguento mais ver meu marido desse jeito. Aí a menina deixou, largou a deixa. Quem dera que o meu patrão, que o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta de Deus que está em Israel. Ela disse, como é, menina? Me conta essa história direito. A decepção espiritual, como crise de expectativa diante da ação de Deus. Naamã é apresentado como um grande general de Aram, em Damasco, instrumento de vitória para o seu reino, homem honrado e respeitado. O texto afirma no versículo 1, porque por ele o Senhor dera livramento a Damasco. Aqui mostra a graça de Deus que atua soberana, tanto dentro quanto fora de Israel. Graça comum, governo providencial de Deus sobre as nações, soberania que não limita fronteiras e nem culturas religiosas. Você reparou lá que Damasco, que a Síria tinha outra cultura religiosa? Que quando Naamã se converteu, Eliseu não quis os presentes, então ele falou assim, deixa eu levar 2 sacos de terra, de pedra, para fazer um altar, porque eu nunca mais vou sacrificar a Deus nenhum, mas eu queria pedir perdão, porque quando o meu rei for sacrificar o Deus dele, no templo dele lá, ele sempre me chama para ir. Era uma cultura da Síria, que Naamã não podia tirar de uma hora para outra. Tem coisas que nós carregamos na nossa cultura religiosa, que já precisa sair, porque é um novo tempo, uma nova estação. Seja uma cultura da Igreja Batista Atitude, da Assembleia de Deus, do Bola de Neve, de qualquer igreja. É um novo tempo, é uma nova estação. Mas a gente fica agarrado naquilo. Porque não entende aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu já contei para os irmãos aqui. Olha, está conosco aqui o pastor Cirilo, a pastora Renata, o pastor Rui, a Cleide. Nós fomos da mesma igreja durante muitos anos. Muitos anos. A última vez que nós estivemos juntos na mesma igreja foi 2003, 2002, 2003. Por aí. Né? 2005, 22, 23 anos atrás. Se naquela época alguém dissesse que nós estaríamos hoje, no final de 25, em Portugal, sentado no mesmo lugar, né, a gente ia dizer assim, profeta é louco, doido. Mas olha como as coisas acontecem. Eu não sei um pouco da história deles, mas eu sei da minha história. Quando chegou o tempo de eu me desligar daquela igreja que nós amávamos, que nós fomos criados, que a cultura dela entrou dentro de nós, mas chegou o tempo de eu e minha família se desligar de lá. E eu não sabia o que fazer da vida, porque era a única cultura, a única coisa que eu conhecia. Só que eu sabia que não era mais para lá, que eu tinha que direcionar a minha vida e a minha família. Só que eu tinha um problema. Meus filhos estavam crescendo. E essa era a minha preocupação. Meus filhos estavam se tornando adolescentes. E enquanto você tem seus filhos pequenos, você pode cometer esse erro. Ah, eu não sei o que fazer. Vou esperar Deus falar comigo, porque tu está carregando seu filho um no colo e outro na mão. Eu tinha 5 adolescentes que estavam pré-adolescentes, estavam começando a ficar adolescente. 3 biológicos e 2 adotivos e uma adolescente adotiva.
que eu sabia que daqui a pouco eu já não podia mais carregar. E aí? E aí um dia eu estava em Natal trabalhando na Estácio, minha esposa me ligou e disse: amor, você precisa voltar para casa. O que aconteceu? O Mateus, filho de pastor, o Vinícius, filho de pastor, como é o nome do outro, Caleb? Jonatas, filho de pastor, o Douglas, filho de diácono, todo filho de crente, o Saulo, filho de pastor, o Guilherme, filho de pastor, todo filho de pastor e de crente, resolveram pela primeira vez experimentar uma garrafa de vodka. Sabe o que aconteceu? Uma ou duas ou três, não sei. Moravam na beira da praia. Vamos ver se esse negócio foram no mercado comprar Coca-Cola, olharam para a vodka, o diabo falou assim: experimenta para ver se é bom. Ninguém estava acostumado. Logo vodka, gente. 360 graus de álcool. Eliane me ligou e disse: olha, o Mateus veio carregado para casa, o Vinícius veio no ombro de não sei quem, volta para casa. Eu disse: não, não precisa não. Dá um banho nele, deixa ele dormir, amanhã eu ligo para conversar com ele. Ele vai me ouvir. Mas dentro de mim, eu falei assim: olha, eu estou esperando Deus falar comigo, Deus está falando, eu não estou ouvindo, agora eu vou ter que ouvir a voz do diabo. Enquanto Deus estava falando, vai para aqui, fica aqui, eu estava esperando algo extraordinário acontecer. Lá na Ponta Negra, em Natal, à beira da praia, hospedado, eu disse: agora eu preciso começar a ouvir a voz do diabo. Eu preciso agir. Quando voltei para casa, esse meu filho, conversei com ele, esse meu filho falou assim: pai, vamos visitar o Bola de Neve? Isso era um domingo, e eu falei assim: meu filho, eu não conheci o Bola de Neve, não é piada que eu vou falar não. Hoje é domingo, está me chamando para ir para uma sorveteria, vamos para a igreja. Ele: que sorveteria o quê, pai? Bola de Neve é uma igreja. Eu disse: com esse nome? Se é. Eu disse: mas espera aí um pouquinho. Fui lá no Google, Bola de Neve mais perto de mim, 120 quilômetros. Eu disse: você está doido, meu filho? Você está me chamando para uma igreja longe pra caramba com o nome desse? Ele disse assim: tá bom, pai, esquece. Voltou para jogar videogame com os irmãos. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Minha esposa chegou para mim e disse assim: tá ficando velho e tá ficando burro, né? Aí eu disse: tem amor à sua vida, não? Brinquei com ela. Tem amor à sua vida, não, minha filha? Me chamando de burro? Por que eu tô ficando burro? O mais velho, o que tomou o porre de vodka, que influencia todo mundo que está lá na sala jogando, te chama para ir para uma igreja. Só porque tem um nome esquisito e é longe pra caramba, tu disse que não vai? Eu olhei para ela e disse: entendi. Vocês aí, quem quiser para a igreja com nome esquisito, longe pra caramba, tem que começar a se arrumar agora, que eu vi na internet que o culto começa às 6, já são 3h30. Um olhou para o outro, começaram a se arrumar e fomos para a igreja. 120 quilômetros. Eu quero dizer para você uma coisa, eu quero confessar um pecado. Eu entrei com o coração longe de lá, odiei o culto. Se eu pudesse, eu ficava dentro do carro. Não sei qual foi a mensagem, não me lembro qual foi o louvor, não estava com a cabeça lá, não estava com o coração lá. A minha cabeça estava num cara altão, que hoje é meu amigo, é pastor, ele parecia a segurança da igreja. Ele é desse tamanho assim, ó, e ele estava com um chiclete na boca assim, ó. Eu olhava e falava: esse cara não tem reverência não, ficar mastigando chiclete dentro da igreja. Como é que eu vou assistir o culto olhando essas coisas? Como é que eu vou receber de Deus olhando essas coisas? Eu não sabia que aquele cara era mendigo, tinha sido tirado da rua, estava sendo preparado para ser obreiro, Deus tinha transformado a vida dele. Olha só. Eu não sabia, julgando pela aparência. Hoje é o pastor da maior igreja da cidade lá. Tá vendo? E aí, não assisti nada, odiei, entrei mudo e saí calado. Mas quando os meus filhos entraram no carro
que eu vi a alegria, o brilho nos olhos deles, o brilho nos olhos da minha esposa. E eles falaram assim, parecia um coral, numa voz só: pai, vamos voltar domingo. Eu disse, essa é a voz de Deus. É aqui que eu tenho que ficar, por amor à minha família. E todo domingo, 120 quilômetros para ir, 120 quilômetros para voltar. Isso começou no mês de maio. No mês de outubro eu já reuni a família e disse, eu não aguento mais isso não, vamos nos mudar para lá, para perto da igreja. E nos mudamos. 3 meses depois o pastor me chamou, vamos conversar, eu queria te conhecer. Quando eu falei que era pastor, sabe o que ele fez? Aqui não, você não vai ser pastor não. Levei minhas credenciais, levei tudo que ele pediu, Cirilo, sabe o que ele fez? Pegou o envelope, jogou na lata do lixo e disse, esquece sua história. Eu catei e falei, ô pastor, se Abraão chegasse aqui, você ia mandar ele esquecer a história dele? E ele disse, se você está se comparando com Abraão, eu disse, não, estou falando da minha história. Isso aqui é a minha história. Eu disse, aqui, ó, nem de pastor vão chamar você. Eu vou ensinar a igreja a te chamar de irmão Ediel. Se quiser, fica. Se não quiser, vai embora. Eu fiquei 5 anos lá. 5 anos. Os últimos 3 tomando conta de carro no estacionamento. Quando eu já tinha intimidade com ele, eu falei assim, ô pastor, me bota para fazer alguma coisa, nem que for para lavar banheiro. Eu não aguento ficar sentado no banco, eu não sou assim. Ele chamou o chefe do estacionamento e disse, bota o irmão Ediel para tomar conta de carro no estacionamento todo domingo. Eu gostava daquilo? Não. Mas lá eu vi os meus filhos crescerem. Aprenderem a visão celular. Aprenderem a orar. Aprenderem a ação social. Aprenderem a jejuar. Lá Deus guardou meus filhos. E esse era o propósito de Deus. E eu me submeti. 5 anos. No dia que o Senhor falou para mim assim, está na hora de vocês ir embora daqui. No carro, meus filhos reunidos falaram, pai, está na hora da gente ir embora. Lembra? No carro, todos eles, está na hora da gente sair. Eu disse, tá. E esse pastor veio pregar aqui há uns 3 meses atrás. Meu amigo, está aqui em Portugal. Acabei de achar um carro para ele comprar. Meu amigo, não guardei mágoa, não guardei rancor, não guardei nada. Sabe por quê? Porque eu entendi que aquilo era um tratamento de Deus para a minha vida. Eu precisava mergulhar 7 vezes naquele Jordão. E Deus precisava guardar a minha família. Sabe qual é o nosso problema? A gente corre do processo. A gente corre do processo. A gente não quer largar a zona de conforto. A gente não quer largar aquilo que a gente projetou para a nossa vida. Nem tudo que você... Olha, na verdade, eu vou ser bem sincero com você. Quase tudo que você projetou para a sua vida não foi Deus que projetou. A Bíblia diz, não são os meus pensamentos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos são muito mais altos que os seus caminhos. Por mais que você projete coisa boa para a sua família, Deus tem muito maior, muito mais interessante, muito mais desconhecido. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Que você precisa fazer é sair desse teu pedestal religioso, do seu ego, da sua prepotência, que você acha que sabe mais, que você acha que é alguma coisa, seja na área da música, da mensagem, da pregação, da filosofia, da teologia, de qualquer coisa. Você não sabe nada, ninguém aqui sabe nada. O propósito aqui é Cristo. E juntos vamos unir os nossos talentos para que a igreja cresça e muitas pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade de Deus. Esse é o propósito de Deus na sua vida, na minha vida, juntos. E se Deus te trouxe aqui, foi para isso. Naamã era valoroso, porém leproso. Entretanto, a narrativa contrapõe a glória externa com a fragilidade interna. No hebraico, o termo associado à enfermidade de Naamã quer dizer tesseraat. É um conceito que envolve impureza ritual, exclusão social, impotência humana. Ou seja, Naamã era poderoso no mundo dos homens, mas vulnerável diante da condição existencial humana. A decepção com Deus começa onde o poder humano deixa de responder.
A fé utilitarista e as perspectivas projetadas em Deus. Muitas vezes a gente usa a fé para o nosso próprio bem-estar, utilizada para a nossa própria visão. Ontem eu ouvi 2 testemunhos de 2 pessoas conhecidas. Um conhecido e um amigo. O conhecido estava carregando o caixãozinho branco da filhinha de 6 anos. A filhinha dele morreu, ele ficou 2 dias segurando o corpo da filha. Ninguém tirava da mão dele. E ele gritando, crente, gritando a Deus, eu não aceito, eu não aceito. E ontem eu ouvi o testemunho dele, li, com o caixão levando para a sepultura, dizendo assim, mesmo sem entender, mesmo tendo clamado por 2 dias, mesmo com o coração destroçado, mesmo sem saber dos teus planos, dos teus propósitos, eu resolvi aceitar, porque eu sei que os teus planos são maiores que os meus. E eu resolvi enterrar a minha filha, minha única filha, de 6 anos de idade. E hoje de manhã eu vi o testemunho de um grande amigo meu que perdeu a mãe ontem. A foto da mãe dele do lado dizendo assim, te perdi hoje, que foi ontem. Não entendo por que Deus fez isso. A mãe nova. Mas mesmo assim, eu continuo confiando nele, porque eu sei que ele é o melhor para nós. E um dia nos encontraremos, estaremos juntos por toda a eternidade. O que leva uma pessoa a aceitar a vontade de Deus na sua vida, mesmo que doa. O que leva uma pessoa a deixar, a abandonar a fé, ou abandonar a comunhão da igreja, por tão pouco. Eu conheço pessoas aqui ao longo do ano que foram embora por tão pouco, só porque o pastor não pôde visitar naquele dia que foi marcado. Estava conversando com o Rui outro dia, e eu estava lembrando de uma coisa, eu me converti com 15 anos de idade. Eu fiquei lá naquela igreja por 16 anos. Até hoje eu não sei a cor do muro e do portão da casa do pastor. Nunca fui no aniversário da casa dos filhos dele. Nunca fui convidado. Ele nunca foi na minha casa me visitar. Mas todo culto ar livre, todo evangelismo, todo trabalho na igreja eu estava lá. Nunca cheguei para um irmão e falei assim, rapaz, o pastor Jonas nunca foi na minha casa, nem conhece meus pais, nunca. Porque eu tenho consciência até hoje que quando eu abri o meu coração, mesmo com ele pregando, eu abri meu coração para Cristo. É bom a gente receber visita, é bom a gente receber o pastor em casa, é bom, isso tudo é bom. Olha só, mas você está perdido? Porque a Bíblia diz que o pastor deixa as 99 e vai atrás da perdida. É um mau costume que se criou na igreja. E olha que eu sou um cara que eu insisto em Alan. Quantas vezes eu falei assim, Alan, marca para eu ir na tua casa. E eu insisto, hein? Dessa vez a Carla operou, eu não pude ir. Foi tanta coisa, eu fiquei preocupado, meu Deus. Eu falei, Eliane, pelo amor de Deus, a gente precisa ir lá na Carla. O dia que marcava não dava, o dia que marcava ela não desmarcava. Um dia chega a Carla aqui. Com o mesmo sorriso, com o mesmo abraço, com o mesmo amor. Eu falei, meu Deus, como é bom lidar com crente liberto. Como é bom lidar com crente sem problema. Sem esse tipo de problema. Porque se a outra já vinha com a moleta assim, ó. Porque o pastor não pôde ir. Ou nem vinha. Estou dando um exemplo porque está aqui o esposo e a filha, eu sei que eu posso falar. A fé não pode ser utilizada dentro da nossa perspectiva, dentro da nossa ótica humana. Fé é sobrenatural. Naamã chega em Israel com, 2 pontos, poder político, recursos materiais, mentalidade de negócio, de transação. O que ele espera com isso? Protocolo, honra, tratamento à altura da sua posição. Quando Eliseu envia uma palavra, que era a palavra de Deus,
a Bíblia descreve a reação dele. Versículo 11, Naamã ficou indignado. Primeiro, aquela época era a época das cheias. O rio Jordão estava muito caudaloso, muito barrento. As águas não estavam muito limpas. Imagine você lavar uma ferida numa água com rio barrento, com rio sujo. No hebraico, o termo expressa ira carregada de orgulho e frustração. E ele afirma, eu pensava que ele sairia e invocaria o nome do Senhor, moveria a mão no lugar da lepra e me curaria. A chave desse texto é, eu pensava. Não é para você pensar, é para você crer. Não é para você raciocinar. É para você se entregar nas mãos de Deus. Porque a fé, ela é irracional. A fé não é irresponsável. Vou ali na concessionária da Porsche e comprar um Porsche Cayman. Como é o nome, Caleb? Qual é o nome? Cayenne. Eu nem sei falar o nome daquele negócio. Vou comprar? Vou dar esses 2.000 de entrada que eu tenho aqui e vou pagar mais 1.000 por mês. Eu sei que eu ganhei 870, mas pela fé eu vou pagar. Vai, o banco vai te tomar, meu filho. Você não vai ficar com o carro, não. Na verdade, nem o seguro você pode pagar. Isso não é fé. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas a fé é irracional. A fé, ela não vai além das perspectivas humanas. Fé é se lançar nas mãos de Deus, no escuro. Eu me lembro que foi feita uma dinâmica de casais. Gente, eu me assustei. E colocaram os homens atrás assim, com as mulheres vendadas. E não sabia, as mulheres, as esposas, não sabiam que os maridos estavam atrás. Porque elas estavam vendadas. E a locutora falava assim, você nesse momento vai confiar no Senhor. Vai abrir seus braços e se jogar para trás. Que Deus vai segurar você. Eu estava atrás, mas eu pensei que era só uma metáfora. Minha mulher não sabia que eu estava atrás. O que ela fez? Ela abriu os braços e simplesmente se jogou. Cara, eu catei ela aqui, ó. Catei e trouxe ela assustado. E ela tirou a venda, me olhou, chorando. E eu falei, por que tu fez isso? Tu sabia que eu estava ali? Ela disse assim para mim, eu não sabia que você estava ali. Quando ela disse assim, abre os braços e joga para trás que o Senhor vai te segurar, eu só pensei no Senhor. Eu disse, como assim? A fé condicionada à perspectiva humana, você vai ficar sempre no eu pensava. A espiritualidade centrada no ego, o desejo de um Deus que valide status e protagonismo. Naamã não está decepcionado com Eliseu. Ele está decepcionado com o modo que Deus decidiu agir sobre a vida dele. Quem nunca? Talvez você entrou aqui hoje assim. Decepcionado com as coisas que estão acontecendo na sua vida, com o modo que Deus está dirigindo a sua vida, com o modo que Deus está dirigindo a sua família. Sim, irmãos, eu gostaria de morrer, de continuar sendo pastor na igreja que eu me converti, mas se eu estivesse na igreja que eu me converti, eu não estaria pastoreando a Igreja Batista Atitude agora. Observe o tempo e as estações. Deus está falando com você e você não está ouvindo porque você está preso no passado. Você está preso nos rios da sua vida. Não é Farpar e o rio tal mais limpo e melhor do que lá da Síria do que esse rio que Deus mandou mergulhar.
Não interessa onde Deus mandou você estar, onde mergulhar. O interessa é que Ele te chamou para estar, porque Ele tem um propósito na sua vida. E às vezes Ele usa o seu filho, Ele usa a sua esposa. Eu cheguei agora em outubro no Brasil e meu filho que mora em São Paulo estava com um dilema. Eles congregavam numa igreja muito boa, muito famosa, Poema. Poema, o nome, né? Poema, onde tem aquele grupo Morada. E fazer morada. Não? Olha, viu como é que eu estou atualizado? Eu vou subir um monte. E o Lucas passou no Ministério de Louvor de lá. No teste do Ministério de Louvor. Tinha um grupo de vida, uma célula na casa deles. Mas algumas coisas aconteceram que apontaram que eles começaram a perceber que estava na hora de sair. Uma igreja boa, uma igreja grande, eles tinham posição, eles tinham status. Estavam presos em tudo isso. Deixe estar que eles trocaram o filhinho deles de 3 anos de escola. E a escola é evangélica, os donos são pastores. E pastoreiam uma igreja lá também. E um dia eles foram visitar, porque o filho, pai, vamos visitar a igreja da minha escolinha. E o menino saiu de lá maravilhado, porque as tias, as professoras da escola dele, eram as tias da escola do Kids. E o menino ficou maravilhado e falou assim, não, nós vamos vir para cá. E todo domingo, não, nós vamos na escola da igreja da escolinha. E eles, sem saber o que fazer, a gente quer que Deus fale com a gente. Eu cheguei para eles e falei assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês acham que Deus não falou com vocês ainda, ouve a voz do filhinho de vocês. Vocês não podem afastar o filho de vocês desse ambiente. E olha, é inexplicável um menino de 3 anos ficar assim, vamos para a igreja tal, vamos para a igreja tal. Você acha que Deus não está falando? É inexplicável a esposa falar assim, não, vamos lá na igreja tal, vamos lá na igreja tal. Você acha que Deus não está falando? Ou o marido? Mas você está preso na sua posição, naquilo que você aprendeu como Naamã. Está pensando em outros rios. Deus frustra as perspectivas para quebrar a estrutura de orgulho espiritual. A gente cria um monte de perspectiva. A gente cria um monte de coisa. A gente se cerca de tanta coisa. Deus vai lá e vai tesourando a gente. Vai podando a gente. Até mostrar que o centro de tudo é Ele. Naamã esperava honra. Naamã esperava pompa. Naamã esperava cerimônia. E Eliseu nem foi recebê-lo. Vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. A decepção espiritual é muitas vezes a resistência do ego ao modo como Deus trabalha. Vamos terminar. Tópico 2. A simplicidade como escândalo espiritual. Versículo 10. Eliseu não toca em Naamã. Não executa ritual. Não performa gesto simbólico, não faz ato profético. Ele apenas envia uma palavra. Vai e lava-te ao Jordão 7 vezes. No texto hebraico da instrução carrega o valor de obediência processual. 7 vezes, ação contínua. Jordão, lugar de humilhação geográfica e simbólica. Lavar-se, ato de submissão antes da cura. Do ponto de vista teológico, Deus escolhe o caminho menos glorioso aos olhos humanos, para confrontar aquilo que permanece inquebrável no coração. O escândalo de Naamã não é o rio. O escândalo de Naamã é a simplicidade da ordem que Deus deu. Às vezes Deus fala assim, olha só, respira, calma, faz só isso. Só quero que você faça isso. E aí você, não. E aquilo tudo que eu fazia antes, e todas aquelas coisas que aconteciam, e aquele culto maravilhoso, e aquele dia todo que eu passava em jejum, em adoração, tudo isso é bom e é salutar?
É. Mas vai ter época na sua vida que Deus vai falar assim, olha só, calma. Eu só quero que você faça isso. Só isso. Quando a gente estava... Tem coisas que vocês não sabem. Eu tenho um vídeo que nós entramos aqui nessa loja pela primeira vez para projetar as paredes que a gente ia quebrar e tudo. Nós estávamos com a chave, não tínhamos assinado contrato, não tínhamos dado calção, não tínhamos dado nada. Mas eu disse para o rapaz da imobiliária que nós íamos alugar, se podia emprestar a chave para a gente orar. Ele até veio junto, lembra? Que ele levou a chave de volta. E todo mundo aqui orando, profetizando, e eu falando ali no cantinho com Deus assim, Deus, a gente precisa dar 2 meses de calção aqui, e a gente não tem dinheiro, o que a gente vai fazer? E a chave já está aqui na minha mão, o povo já está orando. E eu estou aqui porque eu estava lá em Figueira da Foz orando por algumas lojas e no meu coração o Senhor apontou essa aqui. E eu fui falar com o meu líder porque eu queria uma loja maior. Ele disse, não, pegue a menor por enquanto. Meu líder lá do Brasil, nem foi o líder daqui. Os irmãos orando, tudo se alegrando, crente que estava tudo pago, estava tudo certo. E eu ali, sentei ali, ó, e falei isso com Deus. Entreguei a chave, no final da tarde, um irmão falou assim, o que falta para a gente alugar lá? Eu falei, quase nada. Já pegou a chave? Eu falei, peguei, mas entreguei. Por que está faltando o quê? Os meses de calção. Ele disse, se o problema é esse, quanto é? Tanto. Para onde eu envio? Vai ter coisas que Deus vai pedir para você fazer simples. Coisas simples. Só que você vai ter que abandonar algumas coisas que você está acostumado. Algumas coisas que faz parte da sua vida. Só que ele está num novo tempo, numa nova estação. E nós temos medo do novo. A gente tem medo do novo. A gente tem medo do desconhecido. O novo tira a gente da zona de conforto. Foi isso que aconteceu. Ele queria um ato místico extraordinário, uma intervenção espetacular. Mas Deus entregou um processo, não um espetáculo. Lembra dos 3 P's que eu preguei aqui quase a metade do ano para vocês? Lembra dos 3 P's? Fala nisso, gente, eu vou dar um crédito para vocês, tá? A primeira pessoa que falou comigo sobre os 3 P's foi o meu filho Caleb. Um dia ele falou assim para mim, o senhor prega o tempo todo sobre os 3 P's, mas nunca disse que fui eu que falei para o senhor. Aí eu falei, próxima vez que eu falar, eu vou dizer que foi você. O crédito, o Espírito Santo falou com ele e ele veio falar comigo. Os 3 P's. Quais são os 3 P's? Hã? Promessa? Não. Processo, promessa e propósito. Para você alcançar a promessa, para você chegar na promessa, você tem que passar pelo processo. Como eu perguntei para vocês naquela mensagem, como é que José conseguiu ser vendido, se tornar escravo de Faraó, traído, passar quase 14 anos na cadeia, sem entrar em depressão, ter crise de ansiedade, sem nutrir ódio por ninguém. José estava passando por um processo, crendo na promessa, de olho no propósito. Cada vez que a angústia, que o desânimo vinha no coração dele, ele falava assim, não, eu tive um sonho. É a promessa. Eu tive um sonho. Que todo mundo ia se curvar diante de mim. É o propósito. Mas antes eu tenho que passar por esse processo. O problema é que as pessoas não querem passar pelo processo. Querem pular essa etapa. E não tem jeito. Se o processo é que tira o ego, que tira o orgulho, que tira a religiosidade, que tira a falta de humildade, que tira a altivez, que tira a prepotência, que tira a arrogância, a religiosidade, é o processo que tira. A cura não estava na água. Deus entregou um processo, não um espetáculo. A dimensão espiritual da obediência. A cura não estava na água, mas na obediência humildemente praticada. No hebraico, para esse movimento interior, é umuná, fé que se manifesta com confiança obediente. Deus não está formando heróis espirituais, mas corações alinhados à sua vontade. Se eu fosse você, escrevia isso.
O Jordão como lugar de construção do eu, desconstrução do eu. Versículo 13 a 14. Os servos o confrontaram. Se lhe pedisse alguma coisa difícil, você não faria? Naamã faria qualquer coisa grandiosa. Se mandasse ele invadir a nação mais poderosa daquela época para ser curado, ele invadiria. Mas resistiu a um pedido simples. A obediência que lhe exigia. Descida geográfica, descida emocional, descida espiritual. O Jordão torna um símbolo teológico de descentramento do ego, renúncia do mérito pessoal, abandono da autossuficiência. Somente após descer de tudo isso, ele pôde ser restaurado. Deus cura Naamã fora do Jordão, mas cura Naamã dentro da obediência. Ele deixa a mentalidade de conquista, a espiritualidade transicional, para reconhecer Deus como Senhor e não como fornecedor de milagres. Esse é um dos nossos propósitos. Quando o milagre não acontece do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente sonhou, a gente se frustra com Deus. E o Senhor, Ele é o Senhor de todas as coisas. Se Ele não fez do jeito que a gente pensou, do jeito que a gente quis, é porque Ele tem um jeito de fazer melhor. Ainda que doa, ainda que a gente não entenda. Após a cura, Naamã declara: agora sei que Deus é Deus em toda a terra e em Israel. Não apenas gratidão, mas reconhecimento. Ele retorna com consciência exclusiva divina, com compreensão soberana, com senso de dependência espiritual, move a sua fé. Irmãos, eu faço 3 convites a você nessa manhã. Colocar diante de Deus toda a frustração espiritual que te alimentou ao longo desse ano. Submeter-se à perspectiva, à soberania divina. Assumir postura de obediência humilde para o próximo ciclo. Hoje, como Naamã, deixo de exigir que Deus atue segundo as minhas perspectivas e posso confirmar que eu decido que Ele haja do jeito que Ele quiser na nossa vida. Vamos ficar de pé. Você tem um ano inteiro pela frente para submeter à vontade de Deus. Eu sei que esse período é um período reflexivo. Um período onde a gente promete tanta coisa a fazer que a gente não fez no ano que está acabando. Quantas pessoas deixamos de falar de Jesus? Quantas almas deixamos de ganhar? Quantas pessoas desprezamos, deixamos de perdoar? Quantas coisas fizemos que não deveríamos ter feito? Quantas coisas não fizemos que deveríamos ter feito? Mas é tempo de reflexão. É tempo de submeter à vontade soberana de Deus. Independente daquilo que se apresenta diante de nós, temos a certeza que nós servimos um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas, mas que atua na simplicidade e quer que a única coisa que nós façamos é obedecemos a sua direção, a sua vontade. Nesse momento eu quero orar por você e que você possa entregar de uma vez por toda a sua vontade, a vontade de Deus. Porque a palavra de Deus diz: é Deus que opera em vós, tanto no querer como no efetuar, segundo a sua vontade. E a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Senhor, em o nome de Jesus, eu quero entregar a parte da tua igreja que está aqui. Também aqueles que por um motivo ou outro não puderam estar. Nós temos um ano de 2026 pela frente, onde as estruturas do mundo estão sendo abaladas, econômica, política e espiritualmente. Nós não sabemos, ó Deus, como será a atuação do Teu Espírito,
nem do espírito da iniquidade nesse ano nas nações. Mas a tua igreja está aqui, clamando ao Senhor. E que teu Espírito nos fortaleça, capacite nossas mãos, fortalece os nossos lombos, e que possa nos preparar e nos cingir com a armadura do teu Espírito, com a armadura de Deus, para que possamos estar firmes, constantes, sempre abundantes no trabalho do Senhor. Ó Deus, eu entrego nas tuas mãos o teu povo. Ó Deus, eu não sei o que vamos ganhar e o que vamos perder em 26, mas que possamos ter o coração de Jó. O que ganharmos seja para o Senhor, o que perdermos seja para o Senhor, que tudo seja para o Senhor, pelo Senhor. Ó Deus, porque esse foi o discurso que o Senhor mandou Israel cantar, por Deus e por Gideão, porque a sua misericórdia é para sempre. Nós entregamos nas tuas mãos e oramos no nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Os que foram embora